Olá, tudo bom? Tô aqui mais um vídeo aqui pra vocês e hoje, eu vou dar um relato aqui pra vocês, sobre esse mouse aqui, que é um mouse que eu uso aqui nos meus vídeos e eu vou falar diversas coisas, assim, característica dele, esses 2 anos que eu tô usando ele. Eu vou falar pra vocês se realmente vai valer a pena, se vale a pena você comprar em 2024 e também em comparações com outros mouses que a gente encontra hoje em dia. Então, eu quero dar esse relato, já que, querendo ou não, esse carinho foi um pouco de sonho de consumo, assim, de quando eu comprei ele. Mas antes disso, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e vamos pro vídeo. Mas antes disso, vamos aqui com o patrocinador desse vídeo, que no caso é a Componomia. Pra quem não sabe, a Componomia é um serviço de cashback que oferece cashback em diversas lojas. Tem muitas lojas assim que eles oferecem cashback e também oferece cupom de desconto nesse cashback. E hoje eles estão aqui com uma oferta aqui. Se você se cadastrar aqui no link da descrição, eles vão estar lhe oferecendo R$5 logo no seu primeiro cadastro. E também, se você, no caso, conseguir acumular R$20 de cashback através da Componomia, você já consegue fazer o seu resgate. Aproveite e vamos continuar com o vídeo. Uma coisa que eu queria falar, antes de eu falar sobre o mouse, em relação à caixa aqui, É uma caixa realmente muito mais bem trabalhada. Parece ser uma coisa meio não tão interessante assim, mas a caixa da Razer, sério, é um negócio muito bem trabalhado. Aqui tem as relações do mouse, tá em chinês, porque eu comprei no AliExpress, então veio na versão chinesa dela, mas veio com tudo em relação aos switches aqui, qual que o switch que vem do Razer Viper normal e do Razer Viper Mini, já que ele é a versão do Razer Viper Mini, que eu comprei. Aqui tá mostrando que é do RGB, que tem RGB. E aqui, tem esse verde aqui, que sinceramente é um charme, assim, na caixa. Essa parte, assim, que a Razer faz, assim, é um negócio bem diferente, assim, comparado às outras marcas. É uma caixa bem, assim, bem minimalista, mas é uma caixa que te remete a uma coisa, vamos dizer, uma coisa desejada, assim. Bem parecido com, por exemplo, os acessórios da Apple, Não vai ter o box, porque eu já uso ele, então vem aqui com a caixa normal. Então, é isso. E também vem com o manual é bem simples, é bem de boa, tem a software que mostra algumas coisas sobre ele. E a gente também tem essa parte aqui que me lembra um pouco a Apple, que ela mandava os adesivos pra você colar assim no seu carro ou em outra coisa. A Razer também manda, Então é um diferencial assim que eu acho legal. Eu acho bem bacana porque é a logo da Razer, E ela toda cromática aqui, simbolizando o RGB mais ou menos. Então eu acho isso aqui bem bacana. Eu já tô aqui com o mouse, já tava conectado no PC, você já tava vendo ele. Ele tem essa parte da lua, assim, já tem esse RGB. Então eu coloquei um azul aqui e também tem um RGB aqui embaixo, Em relação ao tamanho dele, ele é um tamanho bem menor comparado ao Razer Viper normal. É por isso que ele também era bem mais barato, Por isso que ele é a versão mini do Razer Viper, o Razer Viper Mini. Em relação aos botões, os botões eles são bem macios. Eles são realmente botões bem bons, assim, tem uma boa sonoridade. Realmente ele me atende muito bem em relação a isso, realmente não faz muito barulho. E de alguns, assim, ele tem um som, assim, um pouquinho mais estridente. Para alguns outros mouses, talvez até esse aqui não seja um ponto assim, tão forte, assim, dele. Por ele ser menor, ele tem, o tamanho não é tão ideal, assim, para mãos grandes. Se você tem uma mão grande, já não considera comprar ele. Ele realmente não vai valer a pena para você, porque na relação, assim, da sua pegada, você não vai conseguir usar ele muito bem. Eu tenho mais ou menos uma mão média, assim, então eu acho que eu fico bem de boa com ele não machuca minha mão, eu consigo usar ele bem de boa, principalmente que eu fiquei usando ele esses 2 anos, Então pra mim ele é bem de boa. E principalmente, vai depender muito dessa pegada. Ele não é tão ideal assim pra fingertip. Sinceramente, eu acho, pra mim, ele não fica tão confortável assim se você for usar fingertip. Só se você tiver uma mão menor, aí você vai conseguir usar de boa essa pegada. Mas se você usar, no caso, uma clava, assim, é uma boa, até mesmo uma fingertip, que você vai usar mais ou menos assim. Então, são pegadas, assim, que se você tem essa preferência de pegadas, você vai conseguir usar esse mouse de uma forma bem melhor. Ele tem esses 2 botões aqui laterais, ele também tem um aqui em cima, que são todos configurados. Em relação, assim, aos LED, tem esse LED aqui embaixo. Os fits deles são bastante atuais, já tem aquele fit mais branco, assim, são bastante bons, assim. E no meu caso aqui, eu não sei se dá pra ver, mas não tá tão um
pouquinho arranhado, assim. Não sei se dá pra ver por causa da luz. E falando sobre o sensor, né? Ele tem um sensor assim da Razer. Acho que era o mesmo do Razer Viper, eu não tenho certeza. Mas é um sensor da Razer, né? Que não tem um vermelhinho aqui. Ele é sensor óptico, né? Ele é via o laser, né? Que foi mais ou menos uma novidade da época, né? Por isso que ele foi muito cobiçado, assim, na época de AliExpress e tal. Porque ele tava mais ou menos saindo numa faixa de preço muito interessante, principalmente do que ele oferecia, né? Só tinha essa situação de ele ser mini, né? Mas realmente, por esse sensor dele, é um sensor muito bom. Ele vai ter, tá escrito também aqui, vai 8.500 dpi. Então tem tudo isso que realmente favorece muito ele. Bom, eu acabo de mostrar pra você, no caso, essa relação aqui que ele tem, que é a relação do software dele. Aqui a gente, no caso, usa o Razer Synapse, e é uma das melhores softwares que eu já usei até agora, principalmente para mouse. É bizarra em relação ao software dela. A gente tem aqui os perfis, né? A gente pode definir, por exemplo, um perfil. A gente consegue configurar ele também. Por exemplo, aqui no botão laterais eu coloco copia e o cola, então eu consigo copiar e colar ao mesmo tempo. Facilita muito. Aqui no botão lateral a gente pode definir diversas coisas, de macro, muita coisa. E aqui também tu pode definir, por exemplo, um Razer Hypershift, né? Que é meio que um outro perfil que você pode acessar mais rapidamente. Na questão do desempenho, a gente consegue também definir a da acessibilidade. Ele vai até 8.500 dpi, mas geralmente tu não vai usar tudo isso, vai até no máximo 1.600, que é o que eu uso aqui. Você pode definir 4 estágios, 5 estágios, assim, da sua dpi. Definir a taxa de pony rate, né? Aqui, que também é um negócio muito importante. E a gente também tem a parte mais interessante do software, que somente como com diversos outros softwares, vamos dizer assim, é a questão da sua iluminação, né? Ele tem essa iluminação RGB, então a gente pode definir a luminosidade, assim, para tentar 37, se ele quiser, ou também para 0, que ele fica desligado. Então, você pode definir aqui a quantidade do brilho. Aqui também tem uma opção para desligar, e também tem a parte mais interessante, né? Que é a parte de efeitos rápidos, né? Que você pode definir tanto reativo, respiração, definir a sua cor, né? Tem vários presets que você pode fazer, ou até mesmo usar avançados. Para avançados, você vai precisar, por exemplo, do Chrome Studio, né? Que você consegue, por exemplo, definir diversos outros tipos de efeitos. Por exemplo, esse efeito aqui, que é um efeito, assim, customizado, aqui que eu customizei, então ele fica mais ou menos assim. Então, é bem legal por causa disso. E tem diversos outros efeitos que você pode definir. Mas uma outra coisa que também, que ele consegue, que eu acho muito interessante, é em relação à parte do Chroma Connect, né? Que você consegue sincronizar iluminações RGB. Por exemplo, eu tenho esse software aqui, que é o software da minha memória RAM. Eu consigo sincronizar com ela e sincronizar os mesmos efeitos RGB. Por exemplo, se eu for aqui no estúdio, ele vai ter os mesmos efeitos aqui, tanto do mouse e tanto pela memória RAM, né? Que eu consigo controlar tudo por aqui. Então facilita nessa integração que a Razer tem do seu software com os outros softwares, e também até mesmo com o jogo aqui. Como, por exemplo, se eu for aqui na parte de apps, né? E sincroniza com, por exemplo, a Unreal Engine, ou até mesmo com outros jogos que tenham suporte a ele. Então realmente é um software muito completo, você consegue sincronizar diversas outras coisas. E uma outra coisa que eu também queria falar, né, em relação ao não só o software, mas na questão da durabilidade. A Razer promete ali uma durabilidade assim, mais ou menos 1 ou 2 anos. Eu não tenho muito ao certo, mas sério, pra mim ele funciona muito de boa. Eu consigo usar ele de uma forma muito boa, e durante esses 2 anos ele não deu problema. E um caso curioso, né, meu irmão, ele comprou, por exemplo, um Razer Cobra, em menos de 2 anos a bolinha do mouse, que é essa bolinha aqui que ele usa bastante, que ele vai apertando e ele vai apertando muito essa bolinha pra poder mexer no software que ele mexe, né, simplesmente morreu essa bolinha aqui do mouse dele. E é uma coisa que eu também uso bastante, essa bolinha, e pra mim tá simplesmente perfeito. Então eu quero já deixar relatada essa situação aqui, que na questão da habilidade a Razer vai entregar uma coisa bem acima da média do que outros mouses assim no mercado. Bom, falei muito bem dele, falei muito bem sobre esse mouse, mas qual é o único porém dele? E eu vou falar aqui pra vocês que, no caso, o único porém dele é que você simplesmente não pode mais comprar ele. Quem comprou, quem não comprou, não compra mais ou menos. Ou você acha ele numa faixa de preço muito acima do que ele é comercializado, né? Por exemplo, esse aqui eu paguei R$120 na época do AliExpress, e hoje em dia ele não existe mais, praticamente. Se eu achar o anúncio até aqui na descrição, mas tenho quase certeza que eu não vou conseguir achar. Mas esse é o único porém dele, eu falei muito bem dele, realmente ele é muito bom em relação ao que ele entrega, do preço também que eu paguei nele. Ele foi um mouse que entregou pra mim muita coisa também. Uma outra coisa também é em relação aos outros mouses, né? A gente às vezes tem mouses assim que saem na faixa de R$100 ou R$150 e que entregam mais que ele, né? Já são sem fio, tem os acessórios, entrega muito mais coisa. Pode às vezes não entregar o seu RGB, mas ele entrega muitas outras coisas, e entrega sensor, entrega dock, os seus acessórios, então vai entregar realmente
realmente muito mais coisa do que ele. Mas realmente, esse daqui no caso foi o vídeo. Realmente espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por assistir.